estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, meu protetor. Tua mão me firmas, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Só a igreja. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus,
serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é os céus, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder é eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, honra e poder. O que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, pra sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é os céus, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é os céus, tu somente és Deus. Já que, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, tu somente és Deus. Olá, graça e paz. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui trazendo o estudo desse livro para os irmãos, né? O estudo do livro Êxodo para você, esse livro aqui. Nós estamos estudando ele aí nos cultos de quarta-feira e hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 11 deste livro, né, que corresponde aos capítulos 25, 26 e 27 de Êxodo, aonde Deus dá ali a instrução para a construção do tabernáculo. Nós vamos ver ali a construção do tabernáculo. E o autor ele começa esse capítulo fazendo uma pergunta bem interessante. Você é do tipo caseiro ou do tipo aventureiro? Né? E aí ele vai dar ali umas características do que se trata ser aventureiro e do que se trata ser caseiro, né? Eu, particularmente, eu me encaixo ali dentro das características que o autor traz, eu me encaixo mais no caseiro. Gosto de estar em casa, gosto de arrumar a minha casa, gosto de ajeitar ambientes, deixar mais aconchegantes, enfim, né? Então, ele traz essa definição para mostrar que, na verdade, nós temos um anseio pelo lar, seja você caseiro ou você aventureiro, né? Que aquele aventureiro também que não para, que está sempre em movimento, que está sempre fazendo alguma coisa, na verdade ele está buscando de alguma forma também um local para ser seu lar, né? Um local para chamar de lar. E você que é caseiro, você acaba transferindo para o lar, para sua casa, né? Para o seu ambiente ali, essa responsabilidade de ter um local para chamar de lar. Deus colocou o primeiro homem e a primeira mulher no Jardim do Éden. E o Jardim do Éden era um local de provisão, um local de fartura, de segurança, de proteção, né?
Porém, quando eles rejeitaram Deus, quando eles rejeitaram esse local, né? Quando eles rejeitaram essa provisão de Deus, eles foram exilados. Adão e Eva, eles passaram a viver fora do jardim do Éden. E a Bíblia mostra que eles foram viver ali depois do episódio ali de Caim e Abel, né, onde Caim mata Abel. A Bíblia mostra que eles foram viver a leste do jardim do Éden. Então, os primeiros homens, né, o primeiro homem e a primeira mulher, após rejeitar aí rejeitar esse cuidado de Deus, rejeitar que a gente diz no sentido de que houve a queda, né? O homem desobedeceu Deus e houve a queda, e por isso foram exilados ali do jardim do Éden e foram viver a leste, né? Israel é uma nação que estava também aí em direção ao lar, em direção à terra prometida. Deus havia tirado Israel ali do Egito e estava guiando Israel pelo deserto em direção à terra prometida. Mas eles ainda não tinham chegado na terra prometida, né? Embora eles estivessem em direção a ela, em direção ao seu lar, eles não haviam chegado lá ainda, né? E para tratar desta questão, Deus fornece ali o projeto do tabernáculo, aonde Deus vai falar ali para Moisés que ele deveria ali construir o tabernáculo exatamente da forma que Deus estava colocando. E é interessante quando você lê esses capítulos de Êxodo que você vê que Deus é bem detalhista em relação a tudo que ia ser disposto ali no tabernáculo, desde utensílios ao próprio tabernáculo, né, o véu que iria cobrir o tabernáculo, aonde iria ficar a entrada do tabernáculo, o que iria ter na entrada. Então Deus é muito específico em relação a tudo. E o tabernáculo, na verdade, ele é um mapa do caminho para casa. Né? O autor ele coloca o tabernáculo como um mapa do caminho para casa. O tabernáculo é um mapa que mostra o caminho para casa e por isso está repleto de reflexos do Éden. Se a gente olhar para o tabernáculo como um mapa, como um mapa que mostra esse caminho para casa, ele está repleto de reflexos que vão nos ligar ao Éden. Por exemplo, o primeiro, a lista de material do tabernáculo começa com ouro e termina com ônix. Se olharmos lá para Gênesis 2:12, falando sobre o Jardim do Éden, o texto diz assim: o ouro naquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. Fazendo essa referência, e o tabernáculo ele começa também com ouro e termina com ônix. O segundo ponto é que o candelabro ele tem a semelhança de uma árvore. Se você olhar lá para o candelabro em si, ele era algo semelhante a uma árvore. E o próprio Deus coloca ali algumas rosas, botões, algumas flores para colocar no tabernáculo, no candelabro. E esse candelabro ele tem essa semelhança com uma árvore que parece com a árvore do Jardim do Éden, o reflexo da árvore do Jardim do Éden. Então, assim como a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, estava ali no meio do jardim, de uma certa forma iluminando o Jardim do Éden, você tem o candelabro que ficava no meio do tabernáculo, iluminando também o tabernáculo, trazendo luz ao tabernáculo. Em 7 vezes no relato da criação lemos: e Deus disse. E em 7 vezes nas instruções do tabernáculo lemos: Deus disse a Moisés. Mais uma semelhança, E em quarto lugar, antes da queda, o Éden era um monte templo com Adão como sacerdote. A gente olha para o Jardim do Éden como um monte templo com Adão como sacerdote. Agora, o tabernáculo é um monte templo onde tem ali o seu sacerdote instituído. É um local onde Deus
irá ser adorado, e ali tem os sacerdotes que irão guiar o povo ali através dessa adoração, né? Conduzir o povo através dessa adoração. Outra coisa é que Israel era um povo nômade e vivia em tenda. Nesse contexto, uma tenda para Israel significava um lar. Fato que o tabernáculo é construído de forma que possa ser desmontado com facilidade. Essas duas questões que eu trouxe desse trecho, né, do livro, é bem interessante porque quando a gente pensa na construção de uma tenda, né, quando eu olhava para esse texto lá no início, eu ficava pensando, por que uma tenda, né? O povo está caminhando pelo deserto, Deus manda construir uma tenda, algo para carregar, né? Por que uma tenda? Então o autor ele chama atenção para isso. O povo de Israel ele já era um povo que morava em tenda. Então tenda para eles era algo bem conhecido, era algo bem acessível, era algo que eles tinham um contato muito grande. Então eles sabiam muito bem o que era uma tenda. E para eles a tenda era o lar. Era uma casa, era a moradia, era onde eles tinham segurança. Então Deus faz essa tenda no meio do povo para habitar ali no meio do povo. E o interessante é que a lista de materiais, né, a forma que Deus manda fazer, colocando argolas de ouro, por exemplo, na Arca da Aliança, na mesa, e madeiras de acácia, para que eles pudessem transpassar essa madeira pela argola, para que eles pudessem carregar. Isso é uma forma já de Deus fazer também de forma que isso seja móvel, né? Que pudesse ser desmontado com facilidade, que pudesse ser moldado com facilidade. Então é bem legal isso, né? De a gente ver que Deus teve esse cuidado de já fazer as coisas com que pudesse ser transportado, né? A Arca da Aliança, nosso lar, é o lugar aonde vivemos debaixo do governo de Deus. A Arca da Aliança era uma caixa, né, toda feita em ouro, e interessante é que a medida da Arca da Aliança, né, se não me falha a memória, era 70 centímetros. A medida dessa Arca da Aliança era a medida exata, era a mesma medida dos estrados que os reis antigos usavam para colocar os seus pés quando eles estavam nos seus tronos, né? O rei se sentava ali no seu trono e colocava os pés sobre um estrado. E esse estrado ele tinha a mesma medida da arca, simbolizando aí, né, trazendo, o povo de Israel não tinha rei, né? Nesse contexto ali, Deus era quem governava o povo de Israel, então Deus seria o próprio rei de Israel, né? E simbolizando que Deus está no seu trono, no céu, mas os seus pés repousam no estrado, porque a Bíblia ela mostra que a Arca da Aliança, na sua tampa, ela teria 2 querubins, um de frente para o outro, com as suas asas cobrindo a tampa, né? E Deus diz que ali, no meio daqueles querubins, era onde Deus iria se revelar a Moisés, se revelar ao povo, falar com o povo, né? Então, bem interessante isso, bem legal isso, né? Mostrando essa semelhança do estrado que os reis usavam com a mesma medida da Arca da Aliança, né? Simbolizando o estrado onde os pés do Senhor, que tem o seu trono na glória, estava repousado na terra. Outra coisa interessante é que as tábuas dentro da arca representavam um tratado de Deus para com o povo, né? Naquela época ali, quando um rei ele fazia um tratado com o povo, ele fazia um tratado de, olha, vocês irão me seguir, vocês irão me adorar, e em troca disso eu te darei segurança. E ali era feito um tratado em 2 vias, e cada parte guardava aquele tratado no templo lá dos seus deuses, né? No caso aqui, como se trata de um único Deus, não se fazia necessário 2 vias, né? Então tinha a Arca da Aliança e essa tábua com as leis, o tratado nessa tábua de pedra, né, com as leis,
esse tratado de Deus para com o povo era colocado dentro dessa Arca da Aliança, simbolizando ali esse acordo, né, esse tratado de Deus com o povo. A mesa, nosso lar, é um lugar onde comemos com Deus. A mesa, ela ficava logo na entrada da tenda, e nela era posto o pão da presença. O pão da presença, ele era trocado uma vez por semana, e o pão da presença, ele estava ali, não era porque Deus tinha fome, né? Não era para Deus, mas era justamente para simbolizar um relacionamento com Deus, né? Era o local onde simbolizava esse alimento quando você chega na sua casa, né? Quando você chega na casa de um conhecido, de um amigo, e tem ali comida à mesa, e fala, sente-se à mesa, venha se relacionar. Né? A mesa é um local onde você se relaciona, onde você troca ali histórias, amizades, enfim. Então essa mesa, ela tinha esse simbolismo também, né? Que era para lembrar que Deus nos chama a comunhão o tempo todo. Deus está sempre nos chamando a comunhão. E tinha também, ao outro lado, o candelabro. Né? Candelabro é o nosso lugar, nosso lar, o lugar onde andamos na luz com Deus. Esse candelabro, ele era para fornecer luz para o lar de Deus. Né? Embora ele tivesse essa semelhança com a árvore, mas ele também era uma luminária, né? A ideia do candelabro era ser uma luminária. E é interessante que quando a gente olha para esses utensílios ali no início, né? Esses utensílios ali sendo dispostos, eles nos remetem e nos apontam para Jesus, né? A Arca da Aliança, né? Que é o lugar ali onde Deus governa, né? Simbolizando ali o governo de Deus, né? Deus governa através de Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo se faz homem e vive no meio de nós. Então Deus governa através de Jesus Cristo. A mesa, né? Que é onde comemos com Deus, né? O nosso lar é onde nos relacionamos com Deus, né? Nós nos relacionamos com Deus através de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. E o candelabro, né? Que é a luz de Deus, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Como poderíamos andar nesse mundo sem a luz de Cristo? Então, esses utensílios nos remetem para Jesus. Eles apontam para Jesus. Né? E aqui dentro desse capítulo, o autor ele divide ele em duas partes. E na segunda parte, ele vai falar que sobre os guardas, né? Ele diz que nas cortinas do tabernáculo, quando Deus está instituindo ali Moisés como ele deveria fazer as cortinas do tabernáculo, né? Ele fala que as cortinas deveriam haver querubins bordados à mão. Né? E os querubins apontam também para o Éden. Né? Após a queda, quando o homem estava ali dentro do jardim do Éden, né? Convivendo com Deus, né? Tendo esse relacionamento direto com Deus, mas aí o homem tem a queda. Após a queda, a Bíblia diz, deixa eu ler exatamente o texto aqui, né? Gênesis 3:24, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Após a queda, né, havia querubins ali guardando essa entrada ali guardando o jardim do Éden, para que ninguém pudesse chegar à árvore da vida. Então é bem legal isso. E é interessante que esse texto ele mostra, né, que depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim. Lembra que a gente falou lá no início que quando Adão e Eva eles têm a queda,
eles vão viver a leste do jardim. Então esses querubins eles ficaram exatamente a leste do jardim, para que eles pudessem não mais entrar no jardim do Éden. E fazendo menção ao tabernáculo, a entrada do tabernáculo, a porta de entrada do tabernáculo, Deus deixa claro que deveria ser a leste, mostrando que essa porta ela foi colocada exatamente para que nós pudéssemos entrar. Foi colocada na direção aonde nós estamos. Foi colocada na direção aonde o homem está, né? Simbolizando aí a saída do homem do jardim do Éden, mas que eles passam a viver a leste do jardim. Abrindo o caminho, o texto de João 14, 2 e 3 diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Quando Jesus diz essas palavras, ele estava dizendo assim: olha, na casa do meu pai, no céu, na casa de Deus, há muitas moradas. O nosso lar celestial está no céu. Esse anseio que nós temos por um lar, esse anseio que o ser humano tem por um lar, só será satisfeito no céu. Esse é o nosso lar. Lá é o nosso lar. Quando o povo de Israel estava caminhando para a Terra Prometida, eles estavam confiantes de que eles iam para o novo lar deles, para o lar prometido. Mas eles não sabiam que o lar deles, a Terra Prometida, seria só um vislumbre do lar celestial. Seria só uma ideia que eles teriam do lar celestial. Quando você estava no templo, e quando se você estivesse ali no povo de Israel, né, se você estivesse ali no tabernáculo, e você entrasse ali no templo, você tinha de um lado a mesa com os pães e do outro lado o candelabro. Duas figuras, dois símbolos de comunhão com Deus, né? De Deus te chamando à comunhão, a luz dele, né? A luz de Cristo e essa comunhão do pão, né? Do sustento. Então são dois símbolos te chamando à comunhão. Mas logo à sua frente teria o véu, que é um símbolo imponente da inacessibilidade de Deus, de que Deus não poderia ser acessado, né? E isso não porque Deus fosse um Deus cruel, ou seja, um Deus cruel e está distante, mas era uma forma de Deus proteger o povo, porque se o povo tivesse esse relacionamento direto com Deus ali, o povo seria consumido, porque Deus não pode compactuar com o pecado. Então, a presença de Deus ali iria consumir o povo. Então, era uma forma de Deus cuidar do povo, né? Mas é interessante que quando a gente olha para a cruz, né, quando Cristo morre na cruz, quando ele grita, ela está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, deixando agora um livre acesso ao lugar santíssimo. E por que esse livre acesso ao lugar santíssimo? Porque Jesus agora se tornou a ponte. Ele nos dá esse livre acesso. Nós temos agora um livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, é o sacerdote perfeito. O povo, quando eles precisavam levar uma oferta para pedir perdão de um pecado, eles tinham que levar para o sacerdote. Esse sacerdote ele precisava ter passado por um processo de purificação, ele precisava estar purificado para poder entrar no Santo dos Santos e oferecer aquele sacrifício. A Bíblia diz que esse sacerdote ele entrava com uma corda amarrada à sua cintura,
e algumas sinetazinhas para que, se por acaso ele não tivesse purificado e ele fosse consumido lá dentro, as outras pessoas pudessem puxar ele pela corda, porque se alguém entrasse para pegá-lo, morreria também. Então, quando Jesus morre na cruz e o véu do templo se rasga de alto a baixo, ele está nos dando livre acesso ao Pai. A partir de agora, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. A entrada do tabernáculo, ela era pelo lado leste, como a gente já falou, né? Ela era pelo lado leste para mostrar que a humanidade ela tem acesso a esse tabernáculo, onde a humanidade estava depois da queda, né? A entrada tem o pão e a luz, simbolizando que a gente é a nossa espera. Quando você está vindo de um determinado local, está vindo de uma viagem, né, e você está chegando em casa, você espera encontrar a luz acesa, você espera encontrar comida na mesa, né? Isso é sinal de que alguém estava te esperando. A luz está acesa, há comida na mesa. Não é legal quando você chega em casa e não tem ninguém em casa, está tudo apagado, ou está todo mundo dormindo, né? E esses simbolismos na entrada do tabernáculo era para mostrar que tem gente em casa, né? Era Deus simbolizando, dizendo, olha, tem gente em casa, a luz está acesa. Né? A instrução era que essa luz ela não se apagasse durante a noite toda. Ela iria ficar acesa a noite toda. O pão era trocado uma vez por semana para que ele tivesse sempre pão à mesa. Né? E se você está longe de Deus, se nesse momento você está longe do Pai, você está longe do seu Criador, volte-se para o lar hoje. Jesus Cristo é o lar. Ele é o nosso lar. Seja você aventureiro ou seja você caseiro. Seja lá que tipo de pessoa você for, o seu lar está em Jesus Cristo. Eu quero orar, agradecendo a Deus por esse estudo e colocando mais uma vez esse estudo nas mãos do Senhor para que a tua igreja possa ser abençoada através dele. Pai, muito obrigado, Senhor, porque um dia, Pai, o Senhor me conduziu ao lar, Pai. Um dia eu era como uma ovelha perdida, desgarrado, sem um lar, sem uma direção, mas o Senhor me trouxe de volta para casa, Pai. O Senhor me trouxe de volta ao meu lar. Muito obrigado por isso, Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.